Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre as operações com os complexos, só que na forma trigonométrica, tá ok? Vem aqui comigo então. Bom, então a multiplicação e a divisão de números complexos, é claro, na forma trigonométrica. Lembrando, né, pessoal, que a forma trigonométrica de um complexo é dado pelo seu módulo, ok? Então nós temos aqui o módulo de Z1, que multiplica o cosseno do argumento mais I seno do argumento, ok? Então nós precisamos ter o conceito aí, né, como encontrar o módulo e o argumento de um complexo. São as formas então trigonométricas desse complexo Z1 e Z2, está sendo dado aqui para nós, né, o formato. Então nós temos que, na multiplicação de Z1 vezes Z2, olha lá o que acontece, pessoal. Nós vamos multiplicar os módulos, tá? Então nós temos aqui Z1 vezes Z2, que é o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. E os argumentos, ó, nós vamos fazer a adição, nós vamos somar os argumentos, beleza? Agora, na divisão desses complexos, nós vamos dividir os módulos, ok? E o argumento nós vamos subtrair, beleza? Então essas são as duas formulinhas que nós vamos estar utilizando acerca da multiplicação e divisão de números complexos na forma trigonométrica, tá? Não se preocupem porque às vezes você vai achar que é muito difícil trabalhar essas operações na forma trigonométrica, mas é muito tranquilo, tá, pessoal? Então nós temos aqui, ó, temos Z1, foi dado para nós aqui já na forma trigonométrica. O Z2 também já está na forma trigonométrica. Então, nós queremos calcular, olha lá, Z1 vezes o Z2. Beleza? Então, vamos lá, ó. Como é que eu vou calcular Z1 vezes o Z2? Eu vou pegar o módulo de Z1, ok? Vezes o módulo de Z2, que está multiplicando o cosseno, e agora eu vou somar os argumentos, tá? Então é o θ1 mais o θ2 mais I seno, e a mesma coisa, θ1 mais o θ2, ok? Então agora a gente só vai substituir, pessoal, porque se você olhar para os seus complexos ali, né, já estão na forma trigonométrica. Então você já sabe quem é o módulo, você já sabe quem é o argumento, então fica muito tranquilo fazer esse cálculo. Então lá, quem vai ser o módulo? O módulo de Z1 é 2, o módulo de Z2 é o 3, e está multiplicando o cosseno. Agora nós vamos somar os argumentos. Nós temos ali, ó, que é o π sobre 4 mais o π sobre o 2, mais I seno, e vamos somar o π sobre 4 mais o π sobre o 2, tá ok? Então nós temos aqui, ó, a soma dos argumentos. Bom, vamos multiplicar 2 vezes 3, nós temos que é 6. Vamos fazer um rascunho aqui, ó, calculando então π sobre 4 mais o π sobre 2. Nós temos que fazer o MMC entre 4 e 2, que vai ser o 4. Então, a gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1, vezes o π. Então, nós temos aqui que é apenas o π. 4 dividido por 2 dá 2, vezes π, vai ficar 2π. Então, nós temos que a soma aqui vai ser 3π sobre o 4, ok? Então, ficou como lá? Cosseno de 3π sobre o 4 mais I seno mais I seno de 3π sobre o 4. Prontinho, pessoal. Aqui a gente já realizou a multiplicação desses complexos na forma trigonométrica, tá? É claro que se o avaliador quisesse que você continuasse, você ia verificar se este argumento seria um arco notável. Então, se a gente
calcular aqui, por exemplo, 3 vezes 180 dividido por 4. 180 dividido pelo 4 vai dar 45. 45 vezes 3, então aqui a gente tem que é um arco de 135 graus. Ele é um simétrico do arco notável. Nós poderíamos continuar este cálculo substituindo os valores aí de cosseno de 135 e o seno de 135. Se você lembrar lá do ciclo trigonométrico, né, ó, então nós temos aqui o arco de 45 graus e o arco de 135. Bom, a gente sabe que para 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 aqui para o cosseno é negativo, né? Tem que lembrar do sinal. Bom, vou continuar aqui por curiosidade aqui se a gente substituísse o cosseno e o seno, tá? Então ficaria assim, ó, 6 vezes o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2, mais i seno. O seno de 135, então, vai ser quanto? Raiz de 2 sobre o 2, né, pessoal? Ó, o seno é o eixo y, então parte de cima é positiva, tá? Então, nós temos que o seno de 135 será raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos aqui raiz de 2 sobre 2. Então, você faria a distributiva do 6. Vamos simplificar aqui direto, ó. 6 dividido por 2, dividido por 2. Então, ficaria menos 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2i. Então, aqui você estaria fazendo a solução na forma algébrica, tá? Então, aqui é a solução na forma trigonométrica e esta aqui seria a solução na forma algébrica. Beleza? Bom, mas isso vai depender do seu avaliador, porque de repente você tem ali uma múltipla escolha e lá nas alternativas pode ter a forma algébrica como resposta. Tudo bem? Vamos seguir. Então aqui ó, vai aparecer para vocês exatamente a resolução que nós acabamos de fazer, tá bom? Então 6 vezes o cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer com esses complexos na forma trigonométrica, só que a gente vai fazer aqui ó, a divisão desses complexos. Então nós temos o Z1 dividido pelo Z2. Então como é que eu resolvo? É o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2 vezes o cosseno. E aí a gente vai fazer a diferença dos argumentos, tá? Mais i seno, a diferença dos argumentos. Como o nosso complexo já está na forma trigonométrica, então basta a gente substituir os valores que nós temos. Então, nós temos o módulo de Z1, que no caso aqui vai ser o 4, vai estar sendo dividido pelo módulo de Z2, que é 3, vezes o cosseno. Vamos fazer a diferença dos argumentos. Então, nós temos o π menos o π sobre 2, ok? Que aqui, né, pessoal, a gente conhece, são arcos notáveis, é um arco de 180 graus, e um de 90 graus. Então, 180 menos o 90, então você sabe que vai ficar 90 graus, né? Mais i seno de π menos o π sobre 2. Bom, como eu disse para vocês, então 4/3 vezes o cosseno de quem? Π menos π sobre 2, né? É 1 inteiro menos a metade, né, pessoal? O que sobra? Sobra a metade, então é π sobre 2. Mais i seno de π sobre 2. Então, aqui nós temos um arco de 90 graus. Então, a resposta trigonométrica, né, na forma trigonométrica, nós temos que é essa daqui. Se eu fosse resolver substituindo os valores do seno e do cosseno, nós temos o cosseno de 90 graus. Então, vamos lembrar lá, ó. O eixo do seno, o eixo do cosseno e nós temos o arco de 90 graus que está aqui, ó, tá? Então, o cosseno de 90 graus vai ser igual a zero.
né? Ó, não tem comprimento nenhum do cosseno. Então, cosseno de 90 é zero. Mais I seno de 90. Quem é o seno de 90? Quem vai ser o seno de 90, pessoal? O seno de 90 vai ser este comprimento. Então, este comprimento aqui, ó, mede 1, tá? 1 positivo. Então, vai ser mais I vezes 1. Então, 4 terços vai fazer essa distributiva. Então, nós temos 4 terços vezes 0 é 0. Então, 4 terços vezes I, 4 terços de I. Então, a resposta seria aqui 4 terços de I. Ok? É claro, aqui na forma algébrica. Tudo bem? Na sequência que eu vou mostrar para vocês a resolução mais uma vez. Então, nós vimos aqui, ó, ficamos com 4 terços que multiplica o cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre o 2. Pessoal, então vamos começar aqui, ó, potenciação e radiciação de complexos na forma trigonométrica. Bom, aqui primeiro nós vamos discutir aqui a forma da potenciação, tá? Então essa formulinha é a formulinha da potenciação, mas pensa aqui comigo, ó. Se você tivesse assim, ó, Z1 na 3, o que isso significa? Significa que você está fazendo Z1 vezes o Z1 vezes o Z1, não é isso? É ele vezes ele mesmo 3 vezes. Nós fizemos Z1 vezes Z2, então nós tínhamos lá complexos diferentes. O que nós fazíamos lá? Fazíamos o módulo vezes o módulo e a soma dos argumentos. Então a ideia da potência não vai ser diferente. Como você tem Z1 vezes Z1 vezes Z1, então você tem o módulo de Z1 vezes o módulo de Z1 vezes o módulo de Z1. Então é claro que você vai pegar aqui, ó, módulo de Z elevado a N. Então é quantas vezes você está multiplicando por ele mesmo, ok? E o cosseno que multiplica N vezes o argumento. Quem é esse N? É quantas vezes você está somando o argumento. Como, por exemplo, nesse caso aqui, você está fazendo θ1 mais θ1 mais o θ1. Então, quantas vezes você está somando o θ1? Você está somando 3 vezes. Então, esse N é quantas vezes você está somando esse θ1. Tá ok? Bom, parece complicado, mas não é. Vamos fazer aqui um exercício acerca da potência, tá? Então, nós temos aqui, ó, Z1, foi dado o complexo aqui Z1 para nós, e eu vou calcular Z na 3. No caso aqui é Z1 na 3. Então, como é que eu vou calcular? Obedecendo a formulinha. Eu tenho Z elevado a N, então N é o meu expoente, tá? Ó. Então, N é o 3, ok? Se você quiser colocar aqui do ladinho, ó, cada fator desse que você tem, vamos colocar aqui, ó. O N é o 3, tá? Que nós já temos. O módulo ele já deu para a gente, porque nosso complexo já está na forma trigonométrica. Então, o módulo de Z vai ser igual a 2. E o argumento é π sobre 4. Pessoal, só estou olhando aqui, ó, o Z1. Essas informações estão no Z1. Agora é só eu substituir, ó. Z na N, então é Z na 3. Igual módulo de Z, quem é o módulo de Z? É 2. Elevado a N, que o N é 3. Vai multiplicar o cosseno, no caso o N. Olha lá, o N é 3. Vezes o π sobre o 4. Porque o π sobre 4 é o nosso argumento. Mais o I seno, de novo, o N é 3, vezes o π sobre o 4, que é o nosso argumento. Pronto, pessoal, você já resolveu. Então, Z na 3 é igual, 2 na 3 é 8, que multiplica o cosseno de 3π sobre o 4, mais I seno de 3π sobre o 4. A gente já resolveu 3π sobre 4, que é o arco de 135 graus, né? Então, a gente sabe que eu poderia estar substituindo aqui, ó, pelos valores do cosseno do arco de 135. Então, o cosseno de 135, nós temos que é menos a raiz de 2 sobre 2, mais I seno de 135, que é a raiz de 2 sobre o 2.
Então eu vou multiplicar o 8, né? Vamos fazer a distributiva, mas a gente pode simplificar aqui direto, né? Ó, 8 por 2 vai dar 4. Então vai ficar menos 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. Essa seria a resposta aqui na nossa forma algébrica, tá ok? Então, pessoal, perceba aí que a multiplicação, no caso aqui a potência, nada mais é do que uma consequência da multiplicação, tá? Então, essa formulinha, se você entende a multiplicação, é claro que a potência vai ficar muito tranquilo. A gente está fazendo aqui nada mais nada menos do que a multiplicação de números complexos na forma trigonométrica, ok? Bom, então aqui está a solução para a gente, na forma polar, né, na forma trigonométrica, mas eu demonstrei para vocês, caso seja necessário você continuar a resolução, basta você substituir o arco, caso você conheça, caso ele seja notável, caso ele seja um simétrico de notável, tá? Que foi o que nós fizemos aqui. Bom, então nessa tela aqui nós temos a radiciação de um número complexo aí na forma trigonométrica. Pessoal, também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Tem essa formulinha aqui que nós vamos precisar apenas de cada um desses valores, de cada um desses termos, tá? Então aqui, ó, temos o n, então vai ser a raiz enésima. Então, por exemplo, a gente vai fazer exemplo disso aqui, é claro, mas se ele te pedir a raiz cúbica de um número complexo na forma trigonométrica, então o n vai ser 3, tá? Então o n é 3, o n aqui vai ser o 3, o n aqui vai ser o 3, tá? O θ aqui você sabe que é o seu argumento, então vai estar lá o argumento na forma trigonométrica. É claro, pessoal, se ele não te deu o complexo na forma trigonométrica, então nós temos que escrever ele na forma trigonométrica para depois utilizar essas formulinhas, tá? Aí agora você deve estar se perguntando, professor, e esse K? Quem é esse K? Esse K eu vou precisar substituir por números consecutivos. Mas calma aí. O exemplo que eu dei por exemplo, é assim, ó, calcular as raízes cúbicas. Ou seja, eu tenho uma situação de 3 raízes. Então eu vou escolher 3 números consecutivos. Calma aí, professor. Então eu posso utilizar 8, 9, 10? Pode, sem problema nenhum. Só que, é claro, o 8, 9, 10, você percebe ó, que você vai substituir aqui na sua formulinha. Então, quanto maior o número você usar, mais difícil vai ficar para você calcular. Então, é interessante você utilizar, por exemplo, o 0, 1 e o 2. Se for raiz cúbica, você usa o 0, 1 e 2. Beleza? São números consecutivos aí que você consegue estar resolvendo aí tranquilamente essa situação. Vamos fazer um exemplo para isso aqui ficar mais claro. Bom, continuando então, pessoal, nós temos aqui, ó, calcular as raízes cúbicas de 8, tá? Bom, 8, é claro, é um número real e com certeza é um número complexo, né? Então, a escrita do número 8 na forma algébrica, né, nós temos que é 8 mais 0i. Lembrando lá, ó, a forma algébrica do complexo é o A mais o BI, a parte real mais a parte imaginária, ok? Então, nós temos aqui quem é o A, que vai ser o 8, e nós temos quem é o B, que vai ser o 0. Então, o A é 8, o B é 0, ok? Então, o primeiro passo aqui é a gente localizar quem vai ser o nosso módulo. Então, o módulo de Z vai ser a raiz quadrada de A quadrado mais o B quadrado. Então, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Bom, ficou só 8 ao quadrado, né, pessoal? Então, a raiz quadrada de 8 ao quadrado nada mais é do que o próprio 8. Então, nós temos aqui o módulo desse complexo vai ser igual a 8. Para localizar o argumento, então, nós vamos calcular o cosseno de θ, que é igual a dividido pelo módulo, e o seno do θ é igual a b dividido pelo módulo. Bom, o a a gente sabe que é 8, o módulo é 8, então o cosseno é igual a 1, ok? O b é 0 dividido por 8 igual a 0. Pessoal, qual é o argumento, ou seja, qual é o arco que tem a coordenada
1 e 0, né? Você vai olhar lá no ciclo trigonométrico, nós temos lá o ciclo trigonométrico, eixo do cosseno é o x, o eixo do seno é o y. Coordenada sempre cosseno, seno. Então, nós temos a coordenada 1, 0. A coordenada 1, 0, pessoal, é exatamente o arco de 0 grau aqui, ó. É essa posiçãozinha que nós temos, que é 1, 0. 1 para o cosseno, 0 para o seno. Então, o θ aqui vai ser igual a 0. Ou simplesmente o arco também 360 graus, porque são côngruos, né? Mas é claro, a gente não vai usar 360. É mais fácil usar o de 0 grau, tá bom? Feito isso, nós vamos calcular então as raízes cúbicas de 8. Por quê? Nós precisamos apenas do módulo, do argumento e, é claro, nós precisamos saber o n. Quem é o n? O n é o que ele está pedindo aqui. Como são raízes cúbicas, então o n para nós aqui vai ser igual a 3. O k agora, pessoal, que eu estava comentando com vocês, o k você vai ter que pegar 3 valores consecutivos, porque aqui ele está pedindo cúbicas. Se fosse raízes quartas, então você ia pegar 4 valores. Se fosse raiz quinta, então você ia pegar 5 valores, desde que sejam consecutivos. É claro que o interessante é você começar com 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então eu vou primeiro fazer o cálculo aqui, ó, com k igual a 0. Então nós vamos ter ali, ó, o Z0 vai ser igual a raiz enésima. Bom, é a raiz cúbica, então eu vou colocar o 3. O módulo de Z, quem é os módulo? É 8. Vai multiplicar o cosseno. Agora, quem é o argumento? O argumento é 0. Mais 2 vezes o K. O K também é 0. Vezes o π. Isso dividido por N. O N é 3. Mais I seno, a gente vai repetir tudo isso dado parênteses. A mais 2 vezes o 0 vezes o π. Tudo isso dividido por 3. Fechou. Bom, vamos resolver então Z0. Raiz cúbica de 8 é 2. Bom, pessoal, aqui no numerador deu tudo 0, né? Então não tem o que fazer. Então nós temos aqui cosseno de 0 mais I seno de 0. Bom, então o Z0 vai ser igual a 2, que vai multiplicar quem? Quem é o cosseno de 0? Cosseno de 0, a gente acabou de comentar ali, ó. Cosseno de 0 é igual a 1. Mais I seno de 0. Seno de 0 é 0, então vezes 0. Bom, aqui no parênteses sobrou só o 1. Então 2 vezes 1 é 2. Então Z0 é igual a 2. Então nós encontramos uma raiz, tá? A gente encontrou uma solução. Nós precisamos encontrar mais 2 soluções, ok? Agora nós vamos fazer, então, o Z1, tá? Então teremos aqui o Z1, ou seja, eu estou pegando o K igual a 1, vamos respeitar a formulinha. Então nós temos a raiz cúbica do módulo, que é 8, vezes o cosseno do argumento, que a gente achou que é o 0, mais 2 vezes o K, que nesse caso é 1, vezes o π, dividido pelo n, que é 3, mais I seno, repete tudo de novo, ó, 0 mais 2 vezes 1 vezes o π, tudo isso dividido por 3, ok? Bom, raiz cúbica de 8 a gente sabe que é 2, que vai multiplicar o cosseno de quem? Aqui no parênteses sobrou quem? 2π sobre o 3, mais I seno de 2π sobre o 3. Então, Z1 é igual a 2 vezes, vamos calcular agora o cosseno de 2π sobre 3. O 2π sobre 3 é o arco de 120 graus, né, pessoal? Então, o arco de 120 graus, ele está no segundo quadrante. Ele é um simétrico ao arco de 60 graus, tá? Bom, vamos lembrar da tabelinha dos arcos notáveis. O cosseno de 60 graus está aqui, tá? Então, cosseno de 60 é 1 sobre o 2. Então, de 120 vai ser menos 1 sobre 2. Então, aqui nós temos menos meio. Mais I, agora o seno de 120. O seno de 120 está aqui em cima, ó. É o mesmo valor do de 60. Então, de 60 é raiz de 3
sobre 2. Então, vai ser vezes a raiz de 3 sobre o 2. Bom, o 2 vai multiplicar. Então, a gente pode simplificar. Ó. 2 vezes 1 meio vai simplificar, simplificar. Então, o Z1 nós temos que vai ser igual a menos 1 mais a raiz de 3i. Essa é uma outra raiz complexa que nós temos. Ok? Então, nós achamos o 2 e nós achamos agora menos 1 mais a raiz de 3i. Falta encontrar mais uma raiz, porque ele está querendo raiz cúbica. Então, nós vamos fazer agora o k igual a 2. Substituindo lá na formulinha Z2, nós temos raiz cúbica do 8 vezes o cosseno. O argumento é 0, mais 2 vezes o k, que é 2, vezes o π, dividido por 3, que é o índice, mais i seno, vamos copiar tudo. 0 mais 2 vezes 2π, dividido por 3. Ok? Então, o Z2, raiz cúbica de 8 é 2, que multiplica o cosseno de quem? 2 vezes 2, 4, então vai ficar 4π sobre o 3, mais i seno de 4π sobre o 3. Okay? Vamos ver agora quem é o arco de 4π sobre o 3. Bom, o arco 4π sobre 3 vai ser o arco de 240 graus. O arco de 240 graus é um arco que ele é simétrico aqui no terceiro quadrante. Ele é um arco simétrico ao arco de 60 graus. Tá? Então, vamos identificar aí quem é o cosseno e quem é o seno, então, de 240 graus. Vamos pensar aí, ó. O 240 graus, ele vai ter o valor do cosseno, ó, do lado esquerdo. E o valor do seno também vai estar na parte de baixo. Então, tanto o cosseno quanto o seno vai ser a parte negativa, tá? Então, nós temos aqui, ó, Z2 igual a 2 vezes, vamos ver lá aí. Vamos ver agora. Cosseno de 240. Bom, cosseno de 240, vamos ver quem é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, vai ser menos 1 sobre o 2. Vamos colocar aqui, ó, menos 1 sobre 2. Mais i seno. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre o 2. Ok? Bom, Z2 vai ser igual. Vamos fazer a distributiva do 2. Então, a gente consegue simplificar por 2 por 2. Sobrou quem? Sobrou menos 1 menos a raiz de 3i. Beleza? Então, aqui nós encontramos as três raízes complexas aí do 8, tá bom? As três raízes complexas. Na sequência, então, nós vamos ter a resolução e as três raízes que nós encontramos. Bom, então aqui está a solução para nós. Encontramos a raiz igual a 2, a raiz menos 1 mais i raiz de 3 e menos 1 menos i raiz de 3, tá, pessoal? Aqui é menos, tá? Sempre é o valor do complexo e o seu conjugado que vai ser a resposta das suas raízes. Então, perceba que nós fizemos aqui, ó, com k igual a 0, igual a 1 e igual a 2. E aí nós encontramos as raízes cúbicas do 8. Bom, aqui nós vamos fazer alguns exercícios da apostila de vocês. Então, neste exercício ele está pedindo para apresentar a forma polar. Então, lembrando lá que a forma polar, né, pessoal, é a mesma coisa que a forma trigonométrica de um número complexo. Então, ele deu aqui a forma algébrica desse número complexo, que é a raiz de 3 mais i. Ou seja, nós temos o a, que é a parte real, que é a raiz de 3, e nós temos o p, o b, que é a parte imaginária, que vai ser igual a 1. Né? Não está aparecendo, só tem a unidade imaginária, que é o i, mas a gente sabe que o b é igual a 1. Okay? Então, para escrever na forma polar, a gente precisa do módulo. O módulo é a raiz quadrada de a quadrado mais o b quadrado. Então, vamos lá. Então, o módulo vai ser igual o a quadrado. Então, nós temos a raiz de 3 ao quadrado
mais o b quadrado, que é 1. Então, o módulo de z vai ser a raiz quadrada. Bom, raiz quadrada do 3 ao quadrado, cortou, cortou, sobrou apenas o 3. E 1 ao quadrado é 1, então ficou 3 mais 1. Então, o módulo de z é igual a raiz quadrada do 4. Então, o módulo de z vai ser igual a 2. E para escrever na forma trigonométrica, precisamos encontrar também o argumento. Então, o argumento, eu preciso calcular o cosseno do argumento, que vai ser o a dividido pelo módulo. O a nós temos que é a raiz de 3, e o módulo nós encontramos igual a 2. O seno do argumento vai ser o b sobre o módulo, e o b é igual a 1 sobre o 2. Então, agora nós temos que pensar em qual vai ser este argumento, né? Então, nós temos o cosseno, que vai ser a raiz de 3 sobre 2, e o seno vai ser igual a meio, né? Pessoal, se a gente lembrar da tabelinha, só vou fazer um rascunho da tabelinha aqui dos arcos notáveis, bem rapidinho, né? Então, nós temos aqui, ó, o seno, somente o seno e o cosseno, que é o que a gente precisa aqui, ó. O seno de 30, 45 e 60 graus, né? Então, nós temos lá, ó, o seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz aonde não tem o 1, ok? Então, raiz de 3, raiz, raiz. Bom, eu quero quem eu estou procurando? Ó, cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Então, ó, cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. O seno é meio. O seno é meio. Opa, tá certinho aqui, ó, bateu. Então, o arco que eu estou procurando, ó, é o arco de 30 graus. Então, nós temos que o argumento vai ser de 30 graus. Uma vez que ele está pedindo aqui para a gente considerar, ó, usar o argumento de 0 a 2π, ou seja, de 0 a 360 graus. Então, o nosso arco aqui, ó, vai ser de 30 graus. Tudo bem? Bom, então vamos escrever a forma polar desse complexo. A forma polar vai ser igual o módulo, que é 2, vezes o cosseno de 30 graus, mais i seno de 30 graus. Então, essa é a forma polar, é a forma trigonométrica desse complexo que ele pediu para nós escrevermos, tá? Aqui abaixo vai estar a forma geométrica, né, com o vetor deste complexo. Então, nós temos aí a coordenada do afixo, lembrando lá, né, ó, coordenada do afixo, raiz de 3 e 1, né, que nós temos lá, que é o A e o B, parte real, parte imaginária. Nós calculamos o módulo igual a 2, então o vetor, ó, tem um comprimento igual a 2, e o argumento que nós calculamos que é de 30 graus, ok? Então está certinho aqui a representação também gráfica, geométrica deste complexo. Bom, o exercício 11, ele está pedindo para nós determinarmos as raízes cúbicas deste complexo aqui, ó, tá? Então, nós temos o complexo Z, que está na forma algébrica. Então, lembra lá, nós fizemos as raízes cúbicas e nós precisamos ele na forma trigonométrica. Então, eu preciso escrever este número na forma trigonométrica. Bom, quem é o A? O A é a parte real, que é o menos 2. Quem é o B? O B é menos 2 raiz de 3. Tá? Então, vamos calcular o módulo. O módulo de Z é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais o menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, o módulo de Z é igual. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Mais, vamos resolver aqui, ó. Menos 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada do 3 ao quadrado vai ficar só o 3. Então, 4 vezes o 3, nós temos que é 12. Então, vai ficar 4 mais o 12. Módulo de Z é a raiz quadrada 16. Então, o módulo de Z vai ser igual a 4. Precisamos ainda do argumento. Então, cosseno
do argumento vai ser o A sobre o módulo. Então, o A é menos 2, dividido por 4, vai ter menos meio como resposta. O seno do argumento, nós temos que é o B sobre o módulo. Então, o B é menos 2 raiz de 3 sobre o 4. Simplificando, então, vai ser menos raiz de 3 sobre o 2. Então, nós temos aí, ó, o arco vai ser menos o meio para o cosseno e menos raiz de 3 sobre 2 para o seno. Tá? Então, que argumento é esse? Que ângulo é esse? Né? Vamos lembrar do ciclo trigonométrico. Bom, ele tem o seno negativo. O seno negativo está na parte de baixo. Tá? Então, o seno negativo. E ele tem o cosseno negativo. O cosseno negativo está do lado esquerdo, ou no primeiro quadrante, né, ou no terceiro quadrante. Mas perceba, né, ó, para ter cosseno negativo e seno negativo, esse arco tem que estar no terceiro quadrante. Bom, então vamos ver que arco é esse aqui, ó. Vamos voltar aqui na nossa tabelinha e pegar os valores positivos, tá? Ó. Nós temos o cosseno igual a meio. O cosseno igual a meio é 60 graus. E raiz de 3 sobre 2, 60 graus. Então, nós temos que esse arco que a gente está procurando é um arco simétrico ao de 60 graus. Bom, o arco simétrico de 60 graus aqui no terceiro quadrante, pessoal, é só você pegar e fazer 180 graus mais os 60. 180 mais 60 é 240 graus. Que em radiano você pode escrever ele como 4π sobre 3. Então é a mesma coisa que 4π sobre 3, que é o arco de 240 graus. Bom, pessoal, como nós já encontramos aqui o argumento e nós encontramos também o módulo, vamos encontrar agora as raízes, tá? Pessoal, perceba aqui, ó, não comentei quando a gente estava falando sobre a raiz cúbica. Essa ideia aqui, ó, 2π, é a mesma coisa que 360 graus, tá? Então, se você trabalhar aqui com 2π, é interessante, então, você colocar o θ, que é o seu argumento, em radiano. Caso você não queira trabalhar em radiano, então você, no lugar do 2π, você coloca 360, tá? Então, tem essa observação aqui, que é muito importante, senão o seu cálculo não vai dar certo. Ó, eu vou fazer aqui com 360, com grau, tá? Então, W0, né, o ômega 0, né, que é uma letrinha grega. Nós temos raiz cúbica do módulo, que é 4, vezes o cosseno. Aí aqui, ó, o argumento. Eu vou colocar 240. Mais 360 vezes o K. O K é 0. Dividido pelo N, que é 3. Então, eu peguei o 2π e substituí por 360. Mais I seno 240 mais 360 vezes o 0, dividido por 3, tá? Então, vai ficar a raiz cúbica do 4. Bom, 360 vezes 0 dá 0. 240 por 3 vai ficar cosseno de 80 graus, mais I seno de 80 graus, tá? Então, chegamos nessa ideia. Depois, no final, a gente pode até pegar esse 80 graus e transformar em radiano, fazendo a regrinha de 3, como a gente já aprendeu. Mas é importante, se você for trabalhar em graus, então você tem que mudar ali o 2π, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. O ômega 1, então, para K igual a 1, raiz cúbica do 4, vai multiplicar o cosseno. 240 mais o 360 vezes 1, que é o K, dividido por 3. Mais I seno, repete, 240 mais 360 vezes 1, dividido por 3. Ok? Vamos resolver aqui e verificar qual o arco que vai ficar aqui para a gente. Então, W ômega 1, raiz cúbica do 4, 240 mais 360,
nós temos aqui que é 600, 600 dividido por 3, então nós temos o cosseno de 200, mais I seno de 200. Aqui é mais uma raiz que nós encontramos, raiz cúbica do 4 vezes o cosseno, tá? O cosseno que nós temos de 240 mais o 360 vezes 2 dividido por 3, mais I seno de 240 mais 360 vezes o 2, porque é o K, dividido por 3. Ok? Então, nós vamos ter aí raiz cúbica do 4 vezes o cosseno, o arco de 320 graus, mais I seno de 320 graus. Ok? Então, aqui é a terceira raiz que nós temos. Ok? Bom, os arcos aqui não são arcos notáveis, né? Não são arcos notáveis que a gente possa substituir os valores. Então, a gente pode deixar assim. Bom, pessoal, quero fazer um parênteses aqui para vocês, que todas as raízes que nós encontramos, elas podem ser escritas lá no plano de Argand-Gauss, né? Pode ser construída no plano de Argand-Gauss. Então, nós temos aqui a raiz para K igual a 0. Então, nós vimos aqui o 4π sobre 9. Isso aqui é o arco de 80 graus que nós encontramos, tá? Aqui nós vamos fazer uma correçãozinha, porque esses arcos aqui estão errados. Então, nós temos o W, o ômega 1, tá? O ômega 1, que vai ser o arco que nós vimos de 200 graus, que em radiano é a mesma coisa que 10π sobre 9, tá? Então, aqui na verdade é 10π sobre 9. Então, é esse outro arco que nós temos aqui, que vai medir 200 graus. E, por fim, nós achamos aí a última raiz, que é o arco de 320 graus, que é o argumento, que em radiano vai ser o 16π sobre o 9, tá? Então, vai ser o 16π sobre o 9. Bom, pessoal, então você percebe aqui, ó, que vale um comentário, que se você ligar esses três pontos, ó, vai formar um triângulo. Então, você tem aqui que as raízes cúbicas de um complexo vai formar um triângulo equilátero. Então, essas medidas aqui, ó, também são congruentes, tá? Então, é importante a gente saber isso, porque pode ter exercício que pede para você descrever qual é a figura que é determinada pelas raízes cúbicas, pela raiz quarta, pela raiz quinta. Então, quer dizer, se for uma raiz quarta, o desenho vai ser um quadrado. Se for uma raiz quinta, vai ser um pentágono e assim por diante. Beleza? Sempre vai ter essa representação geométrica acerca das raízes de um complexo. Bom, exercício 12, indicar graficamente os pontos E do plano complexo que satisfazem, olha lá. Lembrando que isso aqui é um módulo, né, pessoal, igual a 2. Bom, lembrando que o Z é a mesma forma do A mais o BI, então vamos substituir ali, ó. Módulo, então nós temos A mais BI menos 1 igual a 2. Bom, depois disso, então nós temos aqui o módulo de A menos 1 mais o BI igual a 2. Então perceba, pessoal, que aqui eu só separei, né? Ó, você tem aqui a parte real e aqui a parte imaginária. Então aqui você tem um complexo dentro do módulo. Então como é que eu calculo o módulo de um complexo? O módulo de um complexo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é isso? Então aqui é a mesma ideia que nós vamos fazer. Ó. Isso aqui é como se fosse o A e o nosso B é o próprio B que está aqui. Então eu tenho a raiz quadrada de A menos 1 ao quadrado mais o B ao quadrado. Ok? Isso igual a 2. Bom, vou elevar ambos os membros aqui ao quadrado, que é uma equação irracional, para que eu possa cancelar a raiz. Então, eu fiquei com A menos 1 ao quadrado mais B ao quadrado, e isso igual a 4.
Bom, vou parar aqui e vou comentar agora com vocês. Lá no plano de Argand-Gauss, nós temos a coordenada real, a coordenada imaginária, que é dada pelo valor do A e pelo valor do B, que é a parte real e parte imaginária. Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu falava para vocês que isso aqui é praticamente a equação da circunferência, tá? Lembra lá qual é a equação reduzida da circunferência? É o x menos o x do centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado, isso igual ao raio ao quadrado. Então, o que a gente tem ali? Ó? A menos 1. Tá? Então, nós temos que o menos 1 vai ser o x do centro. Na verdade, ali, né, o 1, né, que vai ser um positivo. E nós temos aqui, ó, como só está o b ao quadrado, essa ideia do b ao quadrado, pessoal, você tem aqui o zero como sendo parte do centro. Então, o b ao quadrado, então você tem um y centro igual a zero. Tá? Então, aqui a coordenada do y centro vai ser o zero. Beleza? Bom, o raio é ao quadrado. Bom, ali você tem o 4, então é a raiz quadrada do 4, então o raio é igual a 2. Então você tem uma circunferência de centro 1, 0 e raio igual a 2. Então como é que vai ficar a representação geométrica desse plano, né, desse conjunto de pontos aí, ou de todos esses complexos que ele está solicitando para nós? Então nós temos que a representação gráfica desse complexo vai ser a circunferência de centro 1, 0, olha lá, 1 para o x, que no caso é a parte real, né? Ó, o centro está aqui, e o raio igual a 2. Então, se você pegar aqui, ó, do 1 até o 3 aqui, ó, é o raio. Então, isso aqui é 2, né? Então, isso aqui é o raio dessa circunferência. Então, a representação geométrica gráfica de todos os pontos Z que satisfazem aí essa expressão, né? Esse complexo vai ser este desenho, tudo bem? Bom, pessoal, vou terminar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouquinho melhor acerca dos números complexos. Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.